indignadas, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa série de vídeos sobre a evolução dos personagens de Steven Universo aqui no canal. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a partir de hoje até o fim de agosto, toda terça-feira às 7 da noite, a gente vai ter um vídeo analisando a evolução de algum dos personagens principais de Steven Universo. Quem sabe isso não ajude você a preencher o vazio existencial deixado pela Crew Universe, não é mesmo? E eu não tinha como não começar essa série de vídeos falando sobre o personagem principal do desenho, o Steven. Então, senta aí, pega a sua rosquinha e vamos pro vídeo. O Steven começa o desenho como um garoto de 12 anos que é metade humano e metade gem e que precisa aprender a controlar seus poderes. Can one of you just explain how to summon a weapon? E o primeiro problema que ele enfrenta em tela é a coisa mais fofa e bonitinha possível, que é que o biscoito favorito dele, o biscoito gatinho, vai deixar de ser vendido. Why in the world would they stop making cookie cats? É um drama tão simples, mas ao mesmo tempo tão identificável, né? Tipo, até hoje eu fico mal porque não vende mais o chocolate da Turma da Mônica ou sucrilhos com marshmallow. E é também nesse episódio que a pedra do Steven brilha pela primeira vez e ele consegue invocar o escudo da Rose. Oh, what? I get a shield? A partir de então ele começa a ser levado nas missões, mas elas ainda não levam ele muito a sério. No episódio O Canhão de Laser, elas acham impossível que o canhão da Rose estivesse na garagem do Greg, mas estava lá mesmo. Ele acha que tinha sido super convidado para a missão na Torre do Mar Lunar, mas era uma missão falsa. Test? What do you mean, test? Elas não confiam 100% nele para ter um animal de estimação e depois não acreditam que o leão possa ter sido da Rose. Mas as gems vão aprendendo a confiar mais no Steven, principalmente conforme ele vai desenvolvendo melhor os poderes, aprendendo um pouco sobre transmutação, aprendendo a criar bolhas e despertando o poder da cura. I don't have healing tears. I have healing spit. Elas chegam a tentar ensinar ele sobre fusão e luta com espadas. Mas elas ainda acham que ele não conseguiria aguentar a verdade sobre o passado Gem, e por isso elas não contam muito sobre a Rose e sobre o passado delas. Pra mim veio o que representa a primeira grande virada de chave pro Steven, que é o episódio Jailbreak ou Libertador. No episódio anterior, a Jasper e a Peridot puffam todas os Crystal Gems, deixando o Steven inconsciente. Sozinho ele consegue libertar todas elas, descobre que a Garnet é uma fusão e ajuda a derrubar a nave. Se não fosse pelo Steven nesse episódio, as gems teriam sido levadas para o planeta natal, onde elas provavelmente seriam estilhaçadas. E ao ver toda a destruição causada pelo ataque, o Steven começa a perceber que aquilo não é brincadeira, que ele não é um simples garoto saindo em missões com a família dele. A Guerra Gem é algo muito maior que pode destruir lugares e matar pessoas, e ele fica tão noiado com isso que ele até se afasta da Connie. I don't want that for you. Na temporada seguinte, enquanto eles estão procurando a Peridot, as gems estão confiando muito mais no Steven e levando ele muito mais a sério, principalmente pelo fato dele ter principalmente pelo fato dele ter conseguido lidar sozinho com a situação da Jasper e da Peridot. E quando a Garnet e a Pérola brigam e ficam sem se falar, o Steven se vê numa situação que ele nunca se viu antes. I'm sorry. Ele sempre teve uma família estável que apoiou ele, falou pra ele o que fazer, esteve ali por ele, e de repente elas não estão se falando e ele simplesmente não sabe o que fazer. E apesar de todas essas situações na vida dele, o Steven continua sendo um garoto super fofo que sempre escolhe ver o melhor nas pessoas, sempre escolhe dar outra chance pra elas. E é justamente isso que faz com que ele consiga se aproximar da Peridot, trazer ela pro lado deles e descobrir sobre o Cluster. Então, gente, se não fosse pelo Steven, a gente não teria descoberto sobre o Cluster e provavelmente o Cluster teria destruído o planeta. E aí vem a segunda grande virada de chave pra mim, que é a emersão da Drusa. Como as gems tinham ido pra Ilha Melancia pra enfrentar a Malakita, o Steven ficou sozinho com a Peridot bem no momento em que a Drusa começou a emergir, e aí eles tiveram que perfurar o solo e ir até a Drusa sozinhos. E nesse caso o Steven fez tudo praticamente sozinho, porque a Peridot não estava na melhor forma dela ali. I'm sorry I couldn't save you or the billions of other life forms who matter far, far less to me. E de novo, ele podia ter destruído a Drusa, mas ele optou por seguir pelo caminho mais pacífico e ele conversou com as gems que estavam estilhaçadas ali, ele acabou colocando uma bolha em torno da Drusa que permitiu que no futuro a Drusa lutasse do lado deles contra as diamantes. Então, né, de novo, o Steven salvando o dia. A terceira temporada, ela basicamente mostra o ciclo de amizades do Steven se expandindo. Enquanto na primeira ele era basicamente resumido às gems, às vezes a Connie, às vezes o pai, às vezes ao Lars,
Na segunda temporada a gente vê ele se aproximando muito mais dos garotos legais, da Sage, do PG, e ele vai desenvolvendo a personalidade dele e descobrindo de que coisas ele gosta. E é mais ou menos o que acontece na vida real, sabe? Porque até uma certa idade a gente vive só com a nossa família, e aí a gente é de um jeito, aí a gente vai pra escola, aí a gente faz novas amizades, a gente muda um pouco conforme a gente vai descobrindo o que a gente gosta. Aí quando a gente vai pra faculdade a gente conhece novas pessoas que mudam mais um pouco, aí a gente vai pro trabalho e a gente muda mais um pouco. E durante esses meses que se passam desde o episódio de Jailbreak, o Steven ele se prontifica a aprender o máximo possível sobre a Rose e sobre a história das Gems. Ele descobre sobre como o Greg e a Rose se conheceram, ele descobre como a Garnet se fundiu pela primeira vez, ele entende o quanto a Pérola se sente mal pela morte da Rose, ele descobre como foi que as Gems reagiram quando ele veio ao mundo e, finalmente, ele descobre a Bismuth. A Bismuth, pra mim, é a terceira grande virada de chave do Steven. Ele vinha até então construindo essa imagem super fofa e pacífica da Rose na cabeça dele, e aí ele vê o lado guerreira dela. Ele vê que ela aparentemente criou, junto com a Bismuth, uma arma pra destruir a Diamante Rosa, mesmo que depois ela tenha mudado de ideia. E aí ele fica num conflito interno, se perguntando quem a mãe dele era, quem ele realmente é de verdade. E aí logo em seguida vem o que pra mim foi o segundo grande plot twist de Steven desde que a gente descobriu que a Garnet era uma fusão, provavelmente o segundo maior plot twist da série, que é quando a Jasper revela que quem matou a Diamante Rosa, na verdade, foi a Rose Quartz. My diamond! Your diamond! Pink diamond! E aí o Steven fica tipo, o quê? A minha mãe? Mas ela tinha se recusado a matar a Diamante Rosa? Isso não faz sentido nenhum! E aí, quando a Diamante Azul sequestra o Greg e leva ele pro zoológico, o Steven enfrenta o seu maior desafio até então, e pela primeira vez ele vê o lado das diamantes da história, o quanto elas sentem falta daquela diamante rosa que a mãe dele supostamente matou. E aí ele entra ainda mais na noia de tipo, mano, quem sou eu? O que que eu fiz? E é claro que ficar ouvindo todo mundo falando o tempo todo que ele é a Rose Quartz não ajuda, né? O Steven vem até então negando que ele é a mãe dele, ele fica dizendo, não sou minha mãe, eu sou o Steven. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai se aprofundando mais na história da Rose, ele começa a sentir que é responsabilidade dele responder pelos atos dela, mesmo que ele não lembre exatamente do que aconteceu na vida passada dele. E aí vem o que pra mim é a quarta grande virada de chave, que é o momento em que a Aquamarine chega na cidade e o Steven vai até ela e ele diz, eu sou minha mãe, eu sou Rose Quartz. I'm not my dad. I'm my mom. I'm Rose Quartz. E essa frase, ela tem uma importância enorme pra história do Steven, porque é o momento em que ele assume que mesmo que ele não lembre de nada, mesmo que ele não ache que ele é a mãe dele de verdade, ele tem que se responsabilizar pelas coisas que ela fez. Então ele assume que é a Rose naquele momento, porque ele fala, cara, eu não sei porque ela fez isso, eu não sei o que aconteceu, mas ela fez e eu preciso responder por isso. E aí ele entra sozinho na nave da Aquamarine e vai embora pra Homeworld, deixando as Gems e os amigos dele na praia. Vamos fazer uma pausa e analisar a evolução do Steven até esse momento. Ele foi de um garotinho que mal sabia usar os poderes direito e que nem era considerado e levado junto nas missões, a um garoto que domina tão bem os poderes a ponto de deixar a Ametista se sentir inferior e que embarca sozinho numa nave cheia de gems inimigas pro planeta natal para assumir a responsabilidade pelo que a mãe dele fez, sendo que ele nem se lembra disso. Eu acho que as próprias Crystal Gems não tinham percebido o quanto ele tinha crescido até esse momento. E aí quando o Steven volta dessa missão no espaço, ele entra no conflito com a Connie, porque ela fica realmente muito chateada pelo fato dele ter embarcado nessa missão sozinho, deixado ela pra trás e jogando fora todos os meses de treinamento juntos que eles tinham tido. But what about our training? Stevonnie, Jambuds, I believed in us. We could have done it together. E eu acho esse momento muito bonito, porque ele mostra pro Steven que, mesmo que ele tenha crescido muito, se desenvolvido muito, e que ele tenha capacidade de lidar com as situações sozinho, isso não quer dizer que ele não possa ou não deva pedir ajuda. E isso é um dilema que muitas pessoas enfrentam conforme elas começam a se aproximar da idade adulta e elas vão tendo mais liberdades e mais responsabilidades. Mas os dois acabam se reconciliando e eles vão junto até o Lars, onde eles acabam presos na Lua Selva e onde Stevonnie tem o primeiro sonho como Diamante Rosa. Então pensem que até esse momento o Steven vinha descobrindo mais e mais sobre a Rose e ele descobriu que ela estilhaçou a Diamante Rosa
E Lua Selva é tipo o auge do questionamento dele e ninguém parece poder ou querer responder essas dúvidas. E aí vem a grande revelação, que é o maior plot twist não só de Steven Universo, mas assim de todas as séries que existem no universo, que é que Rose não estilhaçou a Pink Diamond, ela era a Pink Diamond. E isso gera toda uma nova onda de questionamentos no Steven, porque ele não só tem que descobrir quem era Rose Quartz agora, mas ele também tem que descobrir quem era Pink Diamond. E essa é a quinta virada de chave. Ele percebe que o papel dele é muito maior nisso tudo do que ele pensava. E cara, isso é tipo muita coisa pra um garoto de 14 anos. Sim, o Steven tem 14 anos nesse momento da idade, passa mais ou menos 2 anos do começo da série até aqui. Depois disso, as diamantes vêm pra Terra, o Steven explica pra elas a situação, consegue convencer elas a ficar do lado dele, e aí eles vão juntos pra Homeworld, onde o Steven tem que enfrentar o seu maior desafio até então, a Diamante Branco. E tudo dá o mais errado possível desde o momento em que ele pisa em Homeworld e ela simplesmente não quer nem ouvir o que ele tem a dizer. Did you have fun? Did you get everything out of your system? Good. O Steven é separado das amigas dele e colocado num papel de diamante rosa em que ele começa a descobrir mais sobre o passado da mãe dele. Ele descobre que a Pink, ela animava, ela alegrava a vida das outras diamantes e que ela quebrava as regras que ela achava que não faziam sentido e que ela foi embora, começou uma rebelião e mudou de forma porque ela não aguentava mais ser punida simplesmente por ser quem ela era. E é também nesse momento que todo o desenvolvimento do relacionamento do Steven com as Gems fica muito claro. Ele e a Amethysta se encontraram no sentimento de inferioridade e isso aproximou os dois. A Pérola finalmente pôde se abrir com ele e tirar todo o peso nas costas que ela vinha carregando há séculos. A Garnet sempre foi muito solitária no relacionamento dela e ela nunca se abriu muito com ninguém, mas ela se abre mais do que ela já havia se aberto na vida com o Steven. Ele usa isso a seu favor e junto com as Crystal Gems e as novas fusões, ele consegue enfrentar Diamante Branco, mas tudo dá errado de novo. E aí vem a cena que provavelmente é uma das cenas mais aterrorizantes que a gente viu e vá ver em qualquer desenho animado, que é a cena da Diamante Branco tirando a pedra do Steven. Por anos nós perguntamos o que aconteceria nessa situação e a gente finalmente descobriu. Nesse momento a gente descobre que existe de fato uma metade humana e uma metade Gem do Steven, e essa metade Gem não é nem Pink nem Rose, ela é Steven. É o momento em que a série diz pras Gems e pra gente que a Pink e a Rose de fato se foram e o Steven não é a mãe dele, ele é ele mesmo. She's gone! O Steven então consegue convencer a Diamante Branco, eles voltam pra Terra e consertam tudo que tinha pra ser consertado. Ele termina a quinta temporada como um garoto extremamente maduro, com os poderes no auge, e que conseguiu superar aquele que até então era o seu maior desafio. E que mesmo assim não deixa de contar com seus amigos nessa situação. E quando você olha pra trás e lembra daquele menininho inocente que não sabia controlar os poderes e que não era levado a sério, não era levado nas missões e cujo principal drama era que o biscoito favorito dele tava saindo de linha, é muito impactante. Eu não sei dizer o que vai acontecer com o Steven no filme, porque eu não sei dizer o que ainda tem pra desenvolver nele, mas eu tô muito curiosa. Comenta aqui o que vocês acham que vai acontecer com o Steven no filme e como vocês acham que ele pode se desenvolver ainda mais. Semana que vem, terça-feira, às 7 horas, tem mais um vídeo de desenvolvimento de personagem aqui no canal. Eu não vou spoiler qual é, vou deixar vocês descobrirem sempre no dia. E quinta-feira tem vídeo novo como toda semana. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.